Continuação da leitura do livro Picos e Vales. 5. Aprendizado. A jornada de volta até a montanha foi difícil, e o jovem estava esgotado, quando finalmente chegou ao pico. Mesmo assim, chegou a tempo de aproveitar o belíssimo pôr do sol. Dessa vez foi convidado para a casa da montanha do velho. Ficou surpreso com o tamanho e a qualidade do acabamento. Então, os dois saíram e se sentaram num enorme deck com vista para um lago exuberante. Não consigo exprimir como estou feliz por estar de volta ao pico, o jovem disse. O velho estava feliz em vê-lo, mas viu que ele estava preocupado e perguntou por quê. Quando voltei para meu vale, tentei aplicar o que você me ensinou, como por exemplo, identificar o bem que estava oculto no momento ruim. Deu certo no início, mas a situação se agravou, disse o jovem. Fiquei desanimado e fui passar um tempo no platô, mas isso não deu muito certo. Foi uma experiência saudável ou prejudicial para você? O velho perguntou. Não entendi, o jovem retrucou. Você já viu algo parecido com isto? O velho perguntou fazendo o seguinte desenho. Isso parece aquela linha que representa os batimentos cardíacos, o jovem respondeu. Que os altos e baixos lembram? Picos e vales. Isso. E o que isso pode significar? Dessa vez desenhou uma linha reta. Acho que significa que não há batimento cardíaco algum, o jovem respondeu. Exato. Um problema. Assim como os batimentos cardíacos saudáveis, os picos e vales pessoais são parte essencial de uma vida normal saudável. Os platôs também, se forem períodos de descanso saudável quando você faz um exame do que está acontecendo e faz uma pausa para pensar sobre o que fará em seguida. Embora não seja saudável tentar fugir da realidade, pode ser bastante saudável ficar relaxando, descansando, confiante de que a situação irá melhorar. Porque depois de uma boa noite de sono, alguns dias de folga, é o que normalmente acontece. Dessa vez, o jovem tinha vindo preparado com um pequeno caderno para anotar o que ia descobrindo em sua estadia no pico, e anotou. O platô pode ser um período para você descansar, refletir e se renovar. O tempo que passei no platô pode não ter sido saudável no início, mas no final foi bom para mim, disse o jovem. Quando fui para lá, achei que tinha jogado a toalha, mas depois voltei para o vale mais descansado e com mais vontade ainda de retornar aqui para o pico. Mesmo assim, acrescentou, como pode ser saudável ter altos e baixos? Como isso pode ser tranquilo? Todos esses altos e baixos não nos deixam ansiosos e estressados? Só se você subir e descer com eles. Quando você verdadeiramente aprende a administrar seus momentos bons e ruins, aprende a manter um equilíbrio saudável, explicou o velho. Mas como? O jovem perguntou. Para início de conversa, você fica mais em paz quando se dá conta de que você não é seus picos, seus bons momentos e que você não é seus vales, seus momentos ruins. Assim não se sente mais como se estivesse numa montanha-russa. O jovem pensou a respeito enquanto os dois contemplavam o pôr do sol em silêncio. Então o velho perguntou, o que aconteceu quando você voltou para seu vale? A perspectiva dos picos e vales parecia estar dando certo. Consegui alguns êxitos de verdade no trabalho, mas então as coisas começaram a dar errado, e eu não faço ideia do motivo. Houve outro motivo pelo qual lhe mostrei o sinal dos batimentos cardíacos. Foi para incentivá-lo a usar a perspectiva dos picos e vales com o seu coração. O velho explicou, como assim? O importante não são apenas os insights preciosos que você consegue no pico. O modo como você se sente em relação aos insights e o que você faz com eles é o que faz toda a diferença. Por exemplo, como você se comporta quando está num vale? Como me comporto? O jovem perguntou. Sim, e quando voltou para seu vale, como se sentiu? Eu me senti bem, foi um período agradável. O velho não disse nada. Que foi? O jovem perguntou, mas o velho apenas esperou. O jovem percebeu o que havia acabado de dizer e refletiu. Oh, é isso, não é? O bom momento não durou por causa do modo como me senti e o que fiz disso depois. Muito bem. E claro, não foi o bom momento em si, e sim o fato de não ter administrado bem a situação durante esse bom momento. Pode ser interessante pensar nisso no seguinte modo. É possível ter menos momentos ruins quando valorizamos e administramos os bons momentos com sabedoria.
O jovem pensou a respeito por um momento e disse: mas não consigo ver o que fiz de errado. Onde estava o problema no modo como administrei meus bons momentos? Quando você estava se sentindo tão bem, talvez tenha se vangloriado um pouco sobre o que descobriu aqui no pico, o velho observou. O jovem ficou em silêncio. Você acha que isso pode ter acontecido? Acho que não, talvez, o velho esperou. Sabe, isso pode explicar por que meus amigos vinham me evitando ultimamente. O jovem suspirou. Ele estava pensando especialmente na jovem de quem gostava. Então acrescentou: a primeira vez que visitei o pico, você disse que a maioria das pessoas não se dá conta do que precisa estar verdadeiramente preparado se quiser permanecer nele. O velho sorriu. Fico feliz que se lembre disso. Quem não está preparado para um pico, em pouco tempo cai de lá e sofre. Como podemos nos preparar de fato para o pico? O jovem perguntou. Em vez de lhe dar minhas respostas, talvez eu possa ajudá-lo a encontrar as suas próprias respostas. Quando as coisas começaram a dar errado para você, como se sentiu? Péssimo, o jovem respondeu. Então por que não mudou seu comportamento? Não sei, o jovem admitiu. Talvez porque eu não soubesse como lidar com isso, ou por ter pensado que se ignorasse o problema as coisas iriam acabar se ajeitando. Ou talvez estivesse com medo de admitir que estava errado, ou que precisava de ajuda. E o que todas essas respostas têm em comum? O velho perguntou. O jovem pensou por um momento e disse: não sei bem, mas chutou. Medo. O velho fez que sim com a cabeça. Sim. E qual é a origem do medo de uma pessoa? O jovem não sabia. No caso da maioria, é o ego, disse o velho. Nosso ego costuma nos deixar arrogantes no pico e temerosos no vale. Ele nos impede de ver o que é real. O ego distorce a verdade. Quando você está no pico, seu ego faz com que as coisas pareçam melhores do que realmente são. E quando você está no vale, o ego faz com que as coisas pareçam piores do que realmente são. Ele o faz pensar que o pico durará para sempre e temer que o vale não termine nunca. O jovem escreveu em seu caderno o que o velho disse em seguida. O motivo mais comum pelo qual você fica pouco tempo no pico é a arrogância, que se disfarça de segurança. O motivo mais comum pelo qual você fica muito tempo no vale é o medo, disfarçado de conforto. De que forma a arrogância nos expulsa de um pico? O jovem quis saber. Permita-lhe dar um exemplo. Quando eu era mais novo, trabalhei para uma empresa enorme muito famosa. Oferecíamos um excelente serviço por um bom preço, o melhor em nosso setor, o velho disse. E acrescentou, então nossos custos subiram e a economia entrou em crise. O preço do nosso serviço subiu e logo poucos podiam pagá-lo. As vendas caíram, mas graças à nossa fama, a gerência acreditou que podia simplesmente sobreviver à crise. A realidade, é claro, era que precisávamos mudar. Mas eles não viam isso, porque sua arrogância os havia deixado vaidosos. Mas há algum tempo, perdemos a maior parte dos nossos clientes e tivemos de vender a empresa. Mas o que você fez? O jovem quis saber. Perguntei a mim mesmo. Qual é a verdade contida nessa situação? A verdade era que não estávamos deixando nossos clientes satisfeitos. Então comecei a perguntar a mim mesmo, como posso ser mais útil? Não demorou muito. Saí e abri eu mesmo a minha empresa. Transformei aquela pergunta na pedra fundamental de meu novo negócio. Mesmo tendo começado pequeno, nossos clientes ficaram muito satisfeitos conosco e foram transmitindo essa impressão adiante. Com o passar dos anos, tornamos-nos também uma empresa grande. O jovem perguntou qual era o nome da empresa e, quando o velho disse, reconheceu-se de imediato. Deu-se conta de que seu novo amigo era um homem riquíssimo. Pelo jeito, essa perspectiva dos picos e vales era realmente eficaz. Mas perguntava-se, era tão útil assim na vida pessoal? Pode me dizer mais sobre como ela funcionou em sua vida pessoal? O velho pensou por um momento e então disse, sim, vou lhe contar um exemplo pessoal. Quando minha esposa começou a adoecer, isso se tornou um vale cada vez mais profundo para nós. Para ela, criar nossos filhos, cuidar da casa, dar atenção a todos nós, sempre havia parecido algo que não exigia esforço algum. Foi difícil para nós vê-la sofrer tanto a ponto de não poder fazer as coisas de que sempre gostou. Achei que cabia a mim tentar assumir a maior parte do que ela costumava fazer. Assim, esforcei-me para cuidar dela e de nossos filhos.
Ajudei a cuidar da casa e continuei trabalhando. Em pouco tempo estava bastante estressado. E claro, eu estava preocupado mesmo, era com o bem-estar dela. Não sabia o que fazer. A voz do velho ficou embargada por um momento, quando ele lembrou desse período de provações. Deve ter sido muito difícil, o jovem disse em voz suave. Foi, o velho admitiu. Tive medo, fiquei preocupado com o que iria acontecer. Eu sabia que o medo costumava afugentar a verdade. Por isso perguntei a mim mesmo, qual é a verdade contida nessa situação? E a verdade era simples, eu a amava. Então perguntei a mim mesmo, qual seria a coisa mais amorosa que eu poderia fazer nesse exato momento? De início eu não sabia, mas então comecei a fazer tudo de atencioso que pudesse, imaginar para o bem dela. E em pouco tempo a situação já não parecia mais um vale profundo. E por que isso, o jovem quis saber? Porque vi que minha mulher percebeu o quanto eu a amava. Isso fez com que se sentisse melhor. Eu sabia que não fora tão atencioso antes como poderia ter sido. Em pouco tempo eu passei a gozar da sensação agradável que se instala quando nos tornamos uma pessoa melhor. Para minha surpresa, comecei a me sentir mais tranquilo e produtivo, mesmo nas terríveis circunstâncias em que nos encontrávamos. O velho acrescentou, percebi que muito dos nossos medos tinha na verdade a ver comigo, não com ela. Quando procurei formas de ser mais amoroso, mudei o foco de mim para ela. Consegui sair de mim mesmo. Então o jovem percebeu, quando deixamos o ego de lado, aumentam nossas chances de sair de um vale mais rapidamente. Exatamente, o velho concordou. E pôr o ego de lado também pode ajudá-lo a permanecer mais tempo num pico. O jovem entendeu como aquilo era importante e esperou não se esquecer. Mais tarde olhou ao longe e exclamou, uau, veja aquilo. O velho sorriu. Ele sabia que o jovem perceberia mais cedo ou mais tarde. Olhe para aquele pico fantástico ali. É ainda mais alto que este aqui, o jovem disse, como se o pico mais alto tivesse sido descoberto pela primeira vez. Aposto que a vista de lá é ainda melhor que a daqui. Sem dúvida, o velho concordou. Tenho de ir vê-la, o jovem retrucou, mas olhou para baixo e viu o vale profundo que havia entre aquele pico e o outro mais alto. Suspirou sabendo que deveria ser difícil atravessá-lo. Quando você olha para aquele vale, o que vê? Perguntou o velho. O jovem pensou por um momento, depois riu. Sofrimento? O velho também riu. Muitas pessoas veem um vale profundo dessa forma. Veem os vales como períodos de frustração, dor, desilusão, raiva e fracasso. Mas lembre-se do que acontece quando você identifica o bem que está oculto ali e se concentra nele. O jovem concordou com a cabeça. Podemos transformar um vale num pico. Sim, o velho disse, mas é preciso contar com uma pessoa extraordinária para verdadeiramente valorizar e pôr em prática o que jaz oculto num vale. Você acha que é capaz de fazer isso? Obrigado por me lembrar disso. Ou seja, meu desafio é atravessar um vale de outra forma, não é isso? Como faço isso? O jovem respirou fundo. Eu acho que a melhor forma de atravessar um vale é criando e seguindo a própria visão sensível, o velho disse. O que isso quer dizer? Com sensível quero dizer a visão de um futuro pico sobre o qual você deseja estar e que faça sentido para você. Algo tão formidável quanto você seja capaz de imaginar, mas que também seja realista e atingível, se desejar com bastante força. E sensível também significa que será capaz de tornar o que imagina mais real para si mesmo quando aplicar os 5 sentidos numa imagem com detalhes tão verossímeis e específicos que começará a se dar conta de que é possível concretizar aquilo. Imagine como seu futuro pico deverá ser, o que deverá ouvir quando estiver lá, o aroma que terá, o sabor, a sensação de tocá-lo, até que se torne tão real que a imagem de sua chegada nele faça vencer o vale. O jovem sentiu como isso poderia ser poderoso e escreveu: uma excelente forma de atingir o próximo pico é seguir sua visão sensível. Imagine-se aproveitando esse futuro melhor em detalhes tão específicos e verossímeis que em breve terá prazer em fazer o que o levará lá. Os dois continuaram conversando até anoitecer. Mais tarde, naquela noite, o jovem foi para sua barraca e sonhou em conquistar um lugar melhor. Bem cedinho, na manhã seguinte, pôs-se de pé e contemplou o pico mais alto. Então foi ter com o velho.
Disse que esperava que não demorasse muito para chegar ao próximo pico. Estava ansioso para aproveitar a vista ainda mais fantástica lá de cima, quando conseguisse alcançá-lo. Quando se despediram, o velho fez uma sugestão. Quando você chegar ao pico mais alto, talvez seja interessante ver se consegue ter alguns insights sobre verdades mais profundas a respeito de si mesmo. Pode ser interessante ouvir seus pensamentos com o coração e lembrar-se dos momentos reais do trabalho e da vida pessoal que o guiarão na direção de suas verdades pessoais. O que descobrir irá se tornar a própria sabedoria, e não minha ou de qualquer outra pessoa. O jovem disse que se lembraria daquilo e agradeceu ao velho por partilhar tanto conhecimento com ele. Então apertaram as mãos e o jovem partiu, pretendendo atravessar o profundo vale, na tentativa de chegar ao pico mais alto que ficava adiante.